Olá, superabundas! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a avaliação. Muito bem, avaliação. O que é avaliação? Avaliação é o ato de avaliar. O sinônimo que a gente pode utilizar para avaliação é estimativa ou apreciação. O que seria uma avaliação estimativa? É quando a gente estima um determinado valor, né? Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa. Qual o valor daquela casa? Quanto que custa aquela casa? E eu vou entrar, vou avaliar aquela casa. Vou ver se tá com as portas boas, se tá com piso bom. Se não tiver, eu vou querer desconto no valor. Então, eu tenho uma estimativa. Da mesma forma, a contabilidade de uma empresa. Qual a estimativa de fechamento do mês? Quanto que vai ter de lucro? Quanto que vai valer o produto? Ou então, quanto que vale a empresa, a ação da empresa na Bolsa de Valores, né? Então, é isso que é a avaliação estimativa. Ela determina um valor através da avaliação que foi feita para chegar àquele critério. A avaliação apreciativa está relacionada com o ato de se apreciar algo, né? Apreciar alguém. Por exemplo, a avaliação de desempenho que acontece nas empresas, né? Elas têm um critério pré-estabelecidos e a empresa, principalmente o setor de RH, vai avaliar se aquele colaborador está desempenhando sua função de acordo com aquelas metas estabelecidas, né? E aí ela vai falar, dar um feedback para esse colaborador, falar se o desempenho dele está sendo favorável ou está deixando a desejar. E aí esse colaborador pode ou não melhorar o seu desempenho, e vai ficar a critério dele, né? A avaliação escolar. A avaliação escolar é um processo sistematizado de registro e apreciação dos resultados obtidos. Então, a avaliação escolar é um registro de apreciação, com metas educativas estabelecidas previamente, ou seja, aquelas metas, aqueles critérios já foram estabelecidos antes de se avaliar o aluno. A avaliação da aprendizagem é o mais famoso, né? É o mais usado e é feita através das provas escritas, orais, testes, participações nas aulas. E a gente tem vários estudiosos, a gente já falou aqui sobre eles, por exemplo, Jussara Hoffmann, que fala também do método da avaliação mediadora, e ela vai falar do método de avaliação. Métodos feitos através de testes, de provas, são considerados meio subjetivos e artificiais, porque eles não conseguem, de fato, captar a capacidade do aluno. Às vezes o aluno fica extremamente nervoso. Aliás, sabe aquele branco que te dá? Só o simples fato de você falar prova para o seu aluno já dá um bug no cérebro dele e ele paralisa, dá medo, dá uma sensação de eu não sei o que eu tô fazendo na Terra, né? Então, aquele bug que dá pane no sistema, só o simples fato de falar prova, de falar avaliação, né? Então, muitos autores são contra esse tipo de avaliação que são aí feitas através de testes e de provas, que normalmente são somativos, classificatórios, né? Por esse motivo, algumas escolas utilizam um sistema de avaliação contínua, onde tem uma sequência de aprendizagem, uma sequência construindo portfólios que acompanham o aluno de uma forma mais personalizada ao longo do seu processo de aprendizagem, a sua própria evolução. E é aqui que a gente entra novamente falando de Jussara Hoffmann com a avaliação mediadora. Existem 4 tipos de avaliação escolar e são elas: a avaliação formativa, a avaliação somativa, a avaliação diagnóstica e a avaliação normativa. A
Avaliação formativa é aquela que ocorre ao longo do processo de aprendizagem. Tem como objetivo identificar as dificuldades do aluno, as necessidades dos ajustes quanto às metodologias utilizadas e os conteúdos aplicados. Não visa de maneira alguma a classificação nem a seleção de alguém. É realizado por meio de portfólios, acompanhamentos, participações e etc. A avaliação somativa consiste em verificar o nível de domínio do conteúdo pré-estabelecido, ao final de um período. Isso significa que eu vou passar aquele conteúdo e no final de um determinado período, eu vou avaliar para saber se aquele conteúdo o aluno entendeu ou não. Esse período pode ser bimestral, trimestral, semestral ou anual. É realizado através de trabalhos, de provas, cadernos, participações, mas serão somados para se ter uma nota final. Então, por exemplo, eu passo uma prova e eu tenho que chegar a nota 10 para o meu aluno, né? Então, eu passo uma prova, o máximo que a prova vai avaliar o meu aluno é 5. Então, a nota máxima é 5. O caderno do meu aluno vai valer 2. A participação do meu aluno vai valer 2. E um trabalho que eu decidi aplicar vai valer 1. Somando todos, meu aluno tem a nota final como 10. Nós temos também a avaliação comparativa. Esse daqui é uma das mais problemáticas que se encontra quando aplicado dentro da sala de aula, porque ela literalmente vai pegar e mostrar para o aluno uma separação entre o aluno e o outro aluno para selecioná-lo, para classificá-lo, para saber quem vai ficar no melhor canto ou não. Isso gera um conflito dentro da sala de aula que é muito complicado, porque os alunos que não saem tão bem por uma questão pessoal, emotiva, naquela avaliação acaba perdendo um campo, né, uma oportunidade. Mas às vezes não é por falta de saber o conteúdo, mas sim por falta de ter autocontrole na hora de fazer a prova e se sair bem, tá? Não é legal, mas é o que utilizam muito nos vestibulares daí, no Enem, na Prova Brasil, no TCC e etc, né? Então ela tem o objetivo de medir e comparar o desempenho e as habilidades dos alunos com relação a um padrão ou critério estabelecido. É utilizado como método classificatório e seletivo, não tem jeito, é o caso do vestibular. Você vai fazer uma prova concorrendo uma vaga com outras pessoas ou das provas padronizadas, como o Enem, Prova Brasil e de trabalhos, como trabalhos de TCC que você vai ter que entregar ao final da graduação. E esse trabalho é um trabalho classificativo, você vai ser avaliado, você vai ser aprovado ou não, você concorre essa tese com outras pessoas, às vezes você vai ter que trabalhar e apresentar esse TCC para a banca com outros convidados de outras instituições, então tem uma série de critérios ali. E a rúbrica, que são tabelas de critérios e de níveis de desempenho que vão trabalhar aí os padrões, né? Se você alcançou ou não aquele critério. Então, por exemplo, era uma prova de condicionamento físico e você tinha que fazer 10 agachamentos, você não conseguiu fazer 10, então esse critério era o critério 10 e o nível que você chegou era um nível de desempenho menor, então você vai ser classificado através disso. Avaliação diagnóstica. Eu amo fazer avaliação diagnóstica, principalmente no início do ano, no final do ano e quando eu vou aplicar algum conteúdo novo. Eu faço sempre direto. Por quê? No início do ano eu pego ali o aluno e verifico o que ele sabe, o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender no ano anterior para poder reforçar. No fim do ano, eu faço a avaliação diagnóstica para saber o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, o que eu posso levar para o próximo ano, ou então indicar para o professor para o próximo ano, o que eu posso indicar para o aluno para ele estudar nas férias, dar um reforço porque ele não foi tão bem.
E quando eu vou ensinar um conteúdo novo, eu acho legal fazer essa avaliação diagnóstica, porque eu levanto o nível de conhecimento do aluno, porque o aluno ele sabe das coisas. A gente não pode ficar imaginando que o aluno é uma tábua rasa que não tem conhecimento. Às vezes você vai falar sobre algum conteúdo e aquele aluno já sabe, domina até mais do que você aquele conteúdo. Então, nesse momento, para respeitar os saberes do aluno, eu gosto de fazer a avaliação diagnóstica para verificar esse nível de conteúdo. E isso me ajuda como? A planejar atividades que eu vou fazendo para a turma ou para o aluno específico ao longo do ano, né? Como que a gente faz? Através de prova, de teste, de questionários e de debates. Eu gosto muito de fazer questionários e debates, porque deixa um jeito mais personalizado e não fica com aquela cara de teste, de prova que o aluno detesta. Agora eu vou contar um segredo. Em resumo, eu preciso dizer para vocês que a avaliação, além de avaliar o aluno, ele não tem a necessidade de classificar o aluno. Então a gente precisa tirar essa ideia da cabeça. A avaliação vai verificar o processo de aprendizagem e a internalização do conteúdo pelo aluno. Mas, acima de tudo, o que eu sempre conto, que é o segredo de estado para todos os alunos, é o seguinte: a avaliação não avalia você. Normalmente, a avaliação avalia o professor. Exatamente. O que não te contam na graduação é que a avaliação não vai avaliar o seu aluno, mas sim a sua prática. O que isso significa? Significa que se o seu aluno foi mal, é porque você não conseguiu se comunicar corretamente com aquele aluno. Ele deve ter um tipo de perfil que você não conseguiu alcançar. Se a turma inteira for mal, é sinal que você não conseguiu se comunicar com ninguém. Você falou A e seus alunos entenderam Z, ou seja, muito distante. E você precisa mudar a sua forma de falar, de explicar, talvez a sua forma de abordar aquele assunto. Hoje em dia está muito normal os professores passarem slides nas lousas digitais e nas televisões. Mas será que essa é a melhor abordagem para explicar o conteúdo para o seu aluno? Talvez escrever na lousa, como era na minha época, que a gente copiava textos e textos, era a melhor abordagem? Talvez não, porque o perfil de cada aluno é diferente. Então, a partir do resultado daquela avaliação, você consegue saber se a sua prática foi bem sucedida ou não. Muitas vezes você vai ter que trocar a abordagem, voltar naquele mesmo tema, porque o seu aluno não entendeu, porque ele mostrou para você ali na avaliação. Então, além de saber avaliar o seu aluno, para saber se ele entendeu ou não, né, você tem que ter uma noção de que a avaliação está te avaliando também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui o que não te contaram durante a graduação e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, tchau!